Oi, meus queridos alunos, vamos para mais uma aulinha de sociologia? Vamos! Hoje a gente vai falar sobre não cidadania, desumanização e coisificação. Tá? Parecem nomes bem estranhos, né? Bom, para a gente entender o que é não cidadania, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá no primeiro ano. Lembra quando a gente viu cidadania? Acho que vocês se lembram um pouquinho, né? Se não lembra, bora lá, né? Vamos recordar aí. O conceito de cidadania ele está relacionado à nacionalidade do indivíduo, isso é, à legalidade de sua permanência dentro de um determinado território, está administrado por um Estado nacional. Fala-se, por exemplo, de cidadania brasileira, cidadania portuguesa, americana, várias cidadanias aí. Só que não é só isso. O conceito de cidadania ele é bem mais amplo e bem mais abrangente do que isso. Cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em uma sociedade. Tá? Essa sociedade, claro, dentro desse Estado Nacional. Em caso de descumprimentos dos deveres, o indivíduo ele poderá ter parte da sua cidadania cassada. Exemplo, por exemplo, foi feio, né? Exemplo dos presidiários que possuem o direito de votar vetado. Né? Vocês sabem que quem está preso não pode votar, tá? Entre outras limitações impostas pela lei penal. Tá? Então, um presidiário, por exemplo, ele está com parte da sua cidadania suspensa, tá? Ele não perdeu a cidadania, mas parte dela está suspensa até ele sair, até ele pagar a sua pena, né, com a sociedade. Os direitos garantidos, eles são muitos e eles estão definidos pela Constituição, pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e diversas outras leis, né? Os direitos, eles podem ser classificados em civis, sociais e políticos. Então, são direitos dos cidadãos. Vamos começar pelos direitos civis. Os direitos civis, eles são os que têm o objetivo de garantir a liberdade individual e a igualdade entre as pessoas, tá? E vou elencar aqui os principais, tá? Tem vários outros, mas eu vou falar só dos principais aí, senão a gente vai ter uma aula imensa aqui. Direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito à igualdade, direito de proteção da intimidade da vida privada, direito de liberdade de exercer a sua profissão e direito à propriedade. Existem outros, claro, né? Para quem não se lembrar, é só voltar lá nas aulinhas do primeiro aninho. Tá? Vamos falar agora dos direitos sociais. Os direitos sociais, eles são os direitos que garantem e protegem a qualidade de vida e a dignidade do cidadão. Tá? Eles estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal, de 1988. Então, eles são direitos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, segurança, à previdência social, à proteção à infância e à maternidade e assistência aos desamparados. Esses são os mais problemáticos, né? E a gente já vai ver, tá? Direitos políticos, tá? Os direitos políticos, eles são os que se referem à participação nas decisões políticas do Estado. Estado aqui com letra maiúscula, lembra que eu expliquei, né? E eles são os seguintes: garantia de voto direto e secreto com igual valor para todos. Direito a ser candidato a um cargo nas eleições. Então, aqui nós falamos dos direitos, vamos falar um pouquinho dos deveres do cidadão, que esses sim são bem cobrados. Além de poder cobrar do Estado o cumprimento de seus direitos, é preciso, para ser um cidadão, é preciso que se cumpra com os seus deveres. Tá? Então, são os principais deveres do cidadão brasileiro: participar das eleições, escolhendo e votando nos seus candidatos, estar atento aos cumprimentos das leis do país, pagar impostos, né, os impostos devidos, participar das escolhas políticas públicas, respeitar os direitos dos outros cidadãos, proteger o patrimônio público e proteger o meio ambiente. Tá? Esses também são alguns deveres, tá, gente? Não são todos, são aí os principais, tá? Todo ser humano que está em condição de exercer o direito ao voto é considerado um cidadão.
Tá? O termo cidadão, então, ele está diretamente ligado ao dever político de votar, eleger os seus representantes diante do Estado. Né? Já o termo cidadania, ele expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida do governo, né, de seu povo. Né? Quem não tem cidadania ou não tem condições para exercer sua cidadania está marginalizado ou ele está excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro de um grupo social. Quem garante que todos os deveres dos cidadãos sejam cumpridos é o Estado. Lindo, né? Fofo de ver. Mas será que na prática isso acontece? Não, né? Vamos relembrar aqui a aula que eu falei lá de exclusão social e marginalização, a aulinha passada. Tá? A maioria das pessoas que vive no Brasil, apesar de exercer o seu direito de voto, vive marginalizado ou excluído. Tá? Ele é excluído da vida social e da tomada de decisões, permanecendo por toda a vida ali numa posição de inferioridade dentro dos grupos sociais. Tá? Como vocês puderam notar, o conceito de não cidadania ou coisificação ou desumanização, ele está diretamente ligado ali à nossa primeira aulinha, né, que eu falei de marginalização, a aula passada. Quando uma gestante ela permanece ali na fila do SUS, no corredor de um hospital público, até ganhar o seu bebê simplesmente ali encostada na parede, sem mínimo conforto, sem assistência médica, às vezes até sem nenhuma enfermeira para dar uma assistência para ela, como tem acontecido muito, a gente tem visto muitos casos assim ultimamente. Vocês acham que ela está recebendo os direitos dela? Ela está exercendo os seus direitos? Não, né? E quando a gente vê ali outra gestante que ganha o seu bebê ali numa suíte, acompanhada do marido, uma equipe médica, todo o conforto possível, sai dali já com a babá, né? Porque, né, não vamos cuidar de criança não, vamos botar a babá ali para cuidar, e vai para aquela casa luxuosa, e ali ela não quer ser incomodada, né? Essas duas gestantes, elas estão exercendo igualmente os direitos dela? Não. É claro que uma está exercendo muito mais o seu direito do que a outra. Então, o que a gente quer? A gente quer que aquela que teve ali o seu conforto, que tem condição, né, todo amparo ali, ela vai lá no SUS ter o bebê dela lá nas mesmas condições que a primeira? Não, a gente não quer isso. O que a gente quer? A gente quer que as duas tenham a mesma condição de ter um bebê num bom hospital, cercado de uma equipe médica, cercado de conforto e cuidado. Né? Então, não cai naquele discurso, né, de que todo sociólogo, né, todo professor de sociologia, e eu me encaixo, né, quer que todo mundo fique ali na miséria, né, todo mundo sofra lá na fila do SUS, todo mundo vire marginalizado. Não, é o contrário, gente. O que todo sociólogo quer, o que todo ser humano bem intencionado quer, é que todos tenham ganhos e direitos iguais e que todos tenham dignidade. Então a gente não quer que todos sofram, a gente quer que todos tenham o conforto. Tá? Bom, voltando à matéria, né? Divaguei um pouco para variar. É lindo, né, na teoria, que o Estado garante todo o direito das pessoas. Mas na prática o Estado garante o direito apenas dos mais abastados. Tá? Os menos privilegiados, eles são assim, costumeiramente, né, excluídos desse amparo do Estado. Você vê no exemplo da gestante. A coitada da gestante que teve bebê ali no SUS, né, sem amparo nenhum, ela teve seus direitos? Ela não teve, ela foi excluída pelo Estado, né, dos seus direitos. Dessa forma, a gente exerce apenas parcialmente a nossa cidadania, porque exercer a cidadania não é ter direitos e não é ter deveres. A gente não está vendo os nossos direitos indo pelo ralo, né? Agora, quando chega nas vésperas das eleições, meu filho, todos são cidadãos, dá até gosto de ver. Aí os excluídos, eles viram povo brasileiro, ganha abraço, camiseta, churrasco, troca os votos por migalha, né?
tornando-se assim a perfeita e famosa massa de manobra. É passada a eleição, bye bye cidadão, bye bye direitos, né? Então, vamos pensar em quem votar. Vocês estão aí na idade de votar, já falei isso na aula passada, né? Para vocês, né, fofinhos que não assistiram a minha aula do bimestre passado, assiste lá que vocês vão aprender a votar, tá bom? O professor e jurista Dalmo Dallari, ele explica exatamente o que é cidadania dessa forma. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro de um grupo social. É exatamente isso, né, que é a cidadania na prática. Portanto, a cidadania, a não cidadania, ela é o oposto da cidadania, tá? Ou melhor, o cidadão, ele tem os seus direitos, mas ele não tem esses direitos cumpridos, tá? Da forma que a lei e o Estado propõem que seja, né? Não está lá na lei que ele tem todos aqueles direitos, só que esses direitos não são cumpridos. Então, o cidadão precisa aprender a ir lá e exigir os direitos, tá? Mas o que isso tem a ver com desumanização e coisificação? Tudo, tudinho, né? O que é desumanização? Desumanizar é fazer com que alguém ele perca a sua humanidade, tá? Tirando dele a sua individualidade, a sua personalidade. Lembram do exemplo da aula passada que eu dei ali da marginalização, tá? Que eu falei do fabricante de sapato que virou operário? O que aconteceu naquele exemplo é que ele foi desumanizado, ele foi despersonificado, né? E o que é coisificação? A coisificação é transformar um indivíduo em algo que se assemelha a um objeto, tá? No tangente ali ao seu valor moral e social. Tá? Equiparar o ser humano a um objeto, né? No mesmo exemplo ali do fabricante de sapatos, ele teve dentro das fábricas o mesmo valor de um parafuso ou da máquina de costura, né? Como eu acho que eu falei no exemplo de uma máquina de costura. Ele tem aquele mesmo valor, ou seja, deixou de ter um valor para o patrão, ele é descartado. Deixou de ter a sua utilidade, ele é descartado. A coisificação, ela vai muito além, gente, da exploração do trabalho, tá? Ela leva ao trabalho escravo, à exploração sexual, ao tráfico de órgãos de pessoas, de racismo, ao preconceito e à agressão, tá? Então, a desumanização e a coisificação, o que é? Você tirou os direitos do cidadão, tá? Aquela gestante que estava ali na fila do hospital ali, para ter seu bebê, ela foi desumanizada, ela foi coisificada, né? Ela não passou ali de uma coisa, né? Que valor social ela teve, né, para o Estado? O que foi feito por ela para humanizar a situação? Nenhuma, né? Grandes exemplos de desumanização são as populações carentes, tá? As crianças, os idosos, as pessoas em condição de rua, os usuários de substâncias químicas, etc, etc. Lembra dos exemplos que eu dei na aula passada dos tipos de exclusão social? Então, todos aqueles que estão ali na exclusão social, eles estão desumanizados. Tá? Quando a pessoa ela passa a ver outra pessoa como um serviçal ou como um objeto, como algo sem valor para a sociedade, ele passa a desumanizar e coisificar o outro. Tá? A não cidadania e a desumanização, assim como a coisificação, elas se completam. Né? Quando tiramos direitos de uma pessoa ou negamos a dar para ele esses direitos conquistados e merecidos, e aqui a gente, eu falo, né, nós como Estado, e não nós como cidadãos, não como pessoas, né, nem como sociedade, até, bom, de certa forma até sim como sociedade, mas eu me refiro mais a como Estado. Né, quando a gente se nega a oferecer ao outro direito que ele tem, né, ele é excluído da sociedade. Então, ele é marginalizado. E marginalizado, ele é desumanizado.
e desumanizado, ele é coisificado. E tudo isso leva ao assunto da próxima aula, que é a violência. Até lá, pessoal!